Boa noite. Nós estamos aqui, eu, a professora Ellen, professor Luciovan, professora Jordana, para apresentar o mapa conceitual, que é um requisito de avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, ministrada pelo professor Heitor Rodrigues. Os textos que nós fizemos o mapa conceitual compõem o livro Desafios da Educação Física Escolar. Agora eu passo para a professora Jordana. Boa noite. O primeiro texto a ser relatado é sobre a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica de Fernando Gonzalez, que fala sobre o abandono do trabalho docente. E é relatado sobre as práticas docentes divididas em práticas tradicionais, que predomina a esportivização, que tem reflexos até os dias atuais dentro das escolas devido ao processo histórico, político e social do desenvolvimento da educação física no Brasil. E a partir da década de 80, há um questionamento sobre essa esportivização no campo escolar, no qual retratam a diferença do esporte da escola, que deve ser diferente do esporte na escola, no qual o esporte na escola visa o rendimento e técnica, acarretando consequentemente na exclusão dos alunos menos habilidosos, além de outros fatores como o não conhecimento de outras práticas corporais, e a escola como um centro de treinamento. E o esporte da escola seria o que todos tivessem condições de compreender de forma crítica e que realizasse respeitando as individualidades de cada um, no qual é retratado no texto sobre o tratamento dos esportes. A outra prática docente apresentada é a prática inovadora, são as práticas inovadoras que vieram com o movimento renovador da década de 80, com o intuito de romper com as práticas tradicionais. Esse movimento trouxe diversos questionamentos como a forma que a educação física estava sendo tratada dentro da escola, fazendo crítica às práticas tradicionais e tentando encontrar novas ideias para uma educação física que atendesse às concepções da educação física escolar, através da reflexão e compreensão da educação física como um componente curricular, como também é visto no texto sobre os aspectos legais. E essas novas ideias, elas não ficaram muito claras, gerando diversas dúvidas e dificuldades nos professores de educação física. E por último, traz o desenvolvimento pedagógico, ou também o abandono do trabalho docente, no qual vemos o rompimento com as práticas docentes, no qual o professor está ali presente, porém as aulas ocorrem como os alunos desejam, o famoso rola-bola, onde não há troca de conhecimento. E para esclarecer esse processo, o autor traz 4 fatores que afetam a prática docente, levando aos professores a se adequarem a algumas das 3 práticas apresentadas anteriormente. Sendo o fator 1, que é através da transformação da área, que é o processo do rompimento entre as práticas tradicionais com as práticas inovadoras, que inicialmente não ficou claro para os professores, trazendo algumas dificuldades. O fator 2, que seriam as condições objetivas de trabalho, como a valorização, remuneração, excesso de carga horária, as estruturas das escolas. E o fator 3, que é a partir da cultura escolar, no qual a educação física ainda é vista como menos importante na grade curricular. E como fator 4, a disposição social do professor, que é a forma com que ele se encaixa e como ele se vê nessa situação e quais as atitudes que o mesmo irá realizar para mudar aquela realidade ou não. Lembrando que ele enfatiza bastante que existem vários fatores, tanto os externos quanto internos, e que essa escolha do professor em se rola-bola ou ser um professor renovador não está apenas no desejo do professor. É uma questão das relações da educação física, as relações sociais, relações políticas, que acaba sendo uma relação bastante complexa. E a partir disso, nós temos o segundo texto, que é sobre a relação entre teoria e prática, de Soraya Darito, que é a relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, que está ligado à relação também do abandono do trabalho docente, sobre as diversas práticas docentes.
e que nele trata sobre a diferença do saber fazer, que se limita apenas à execução dos movimentos, e o saber sobre fazer, que amplia a compreensão das práticas corporais, não se limitando à execução. Isso se dá na observação da educação física antes da década de 80, como já foi mencionado, e depois da década de 80, no qual o saber fazer era voltado para a esportivização da prática tradicional, e depois do movimento renovador da década de 80, traz a questão de compreender essas práticas corporais da educação física, ou seja, sua relação da teoria e prática faz parte do processo da educação física. Com o movimento renovador da educação física é vista como um componente curricular e responsável por um conhecimento específico, inclusive o conceitual, que está relacionado muito ao saber sobre fazer. E essas práticas, e enfatiza que a compreensão dessas práticas corporais traz significados e sentidos mais populares dos temas que se ocupam. Dessa forma, a relação de teoria e prática deve ocorrer com a compreensão juntamente com a experiência corporal. Então, assim, devemos superar a questão de que a cultura corporal de movimento deva ficar apenas no discurso, ou seja, só no conceitual. Devemos perceber que a teoria e a prática se completam e que uma não dissocia da outra. E a educação física na escola, ela busca o direito que o aluno tem de saber os porquês de realizar aquele movimento, quais conceitos estão ligados, além de promover experiências significativas de movimento, para terem a oportunidade de compreender criticamente os aspectos conceituais que giram em torno do conteúdo. E esse processo, ele só é concretizado se o professor tiver uma formação continuada de qualidade. E a partir disso, quando o professor não tem essa formação continuada, tem algumas dificuldades em relação à teoria e prática, sendo que a falta de vivência de algumas práticas corporais durante a formação, não conseguir relacionar os conceitos procedimentais com os conceituais devido ao quantitativo das aulas, dificuldade na contextualização das práticas corporais. E o próximo texto, eu vou passar para a professora Ellen. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, da Soraya Dari, do Fernando Gonzalez e do Guy Ginciene. Esses dois problemas, eles são enfrentados pela maioria de nós professores, e os autores vão propor reflexões sobre esses temas. Com relação ao afastamento, os autores levantam possíveis razões, como os aspectos legais que vão regular a oferta da educação física na escola, as aulas fora do turno regular das demais disciplinas, que vai dificultar a participação de todos, a repetição de conteúdos tratados ao longo da educação física básica, ou da educação básica, e o esporte, que é frequentemente conteúdo quase que exclusivo das aulas. A prática repetitiva dos gestos técnicos, como, por exemplo, elas citam o voleibol do 6º ano, que é o mesmo voleibol tratado lá no ensino médio. O insucesso que muitos alunos experimentam na disciplina, não conseguir fazer um passe preciso, não acertar a cesta, não seguir o ritmo, faz com que o aluno se sinta desconfortável. Meninas possuem, em sua maioria, menos habilidade por terem experimentado, vivenciado menos tais movimentos. E a aula de educação física é esse momento de exposição do corpo e do nível de habilidade do aluno. Para amenizar, então, as situações de afastamento, os autores propõem o desenvolvimento de um ensino inclusivo em que o professor apoie, estimule, incentive e valorize o estudante. Para enfrentar, então, esse afastamento, eles também vão propor a diversificação das práticas corporais, já que a novidade vai despertar o interesse do aluno em aprender. Citam como práticas o Sport Education, que vai buscar ressignificar o papel dos alunos nas aulas, fazendo com que se sintam responsáveis pelo próprio aprendizado e o de seus colegas. E também citam o modelo de aprendizagem cooperativa, na qual os estudantes aprendem com
de e por outros estudantes, através de uma proposta de ensino-aprendizagem que facilita e potencializa a interação e a interdependência positivas. Com relação à indisciplina dos alunos, a origem desta pode ser produto da revolta contra essas normas, ou seja, desobediência ou desconhecimento delas. Se faz necessário que o aluno conheça o porquê de cumprir determinada regra. Para enfrentar esse problema, os autores propõem um modelo de responsabilidade social e pessoal, que tem por objetivo desenvolver valores pessoais e sociais através de aulas centradas no ensino de práticas corporais e a transferência de valores para o cotidiano. Citam também o futebol calerreiro, que é uma prática desportiva de lazer autorregulada, onde as regras são previamente acordadas e respeitadas por todos, sem necessidade de regulação ou autoridade externa. Agora, a gente vai falar sobre o texto da educação física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais, da Fernanda Impolseto e da Soraya Cristina. As autoras, elas vão iniciar esse texto falando quão importante é para nós professores conhecermos a lei que rege a educação física como componente curricular da educação básica para que possamos implementá-la corretamente. Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1961, a educação física era obrigatória para cursos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. Mais tarde, em 1971, o artigo 7º da Lei 5.692 deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatório em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que trabalhasse mais de 6 horas e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos, prestasse serviço militar ou aquele que fosse incapacitado fisicamente. Essa LDB ela vai expressar a lógica, então, pelo menos nos 2 primeiros casos, do mercado capitalista com relação aí às facultatividades. Ainda em 1971, o decreto 69.450, a educação física passou a ser concebida como uma atividade curricular, que estava relacionada a um fazer prático, que a gente pode ligar lá no texto da professora Jordana, do saber fazer. Porque não precisava de uma reflexão teórica. A educação física era tida apenas como uma experiência limitada em si mesma. Em 1977, a Lei 6.503 faculta a prática das aulas de educação física pós-graduação e a mulher comprove. Com a Lei de 96, Lei 9.394, de 1996, o ensino, então, da educação física foi delegado ao Conselho Nacional e ao Conselho Estadual de Educação, aos sistemas de ensino e às próprias escolas. A educação física se torna obrigatória na educação infantil, ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, e deixa de ser componente obrigatória no ensino médio. Em 2001, houve alteração no artigo 26, parágrafo 3º, incluindo esse termo obrigatório à frente de componente curricular, reforçando a obrigatoriedade da educação física no ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. A lei vai apresentar 3 condicionantes para a educação física, que ela tem que se integrar-se ao PPT, Projeto Político Pedagógico da Escola, ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Em 2003, ela ainda foi alterada mais uma vez em relação às facultatividades. Ela vai ser facultada por mais horas. Ao que esteve com o prole, suprimir, então, esses itens de facultatividade. E agora eu passo para o professor Luciovan. Então, pessoal, boa noite. Continuando com as nossas apresentações, eu vou começar a tratar agora do texto do professor
André Luiz Rigioro Barroso, que fala em inquietações do tratamento do esporte dentro da escola, dentro da educação física escolar. Lembrando que quando a gente pensa na questão do trato do esporte, ele tanto está relacionado quanto à questão do gênero, que eu vou discutir no próximo texto com vocês, quanto com os aspectos legais e a própria prática docente propriamente dito, certo? O autor começa o texto questionando a respeito do porquê e para que ensinar esporte dentro da escola. E para responder isso, ele começa dizendo que o esporte ele é um fenômeno socialmente cultural, ou seja, um fenômeno sociocultural que faz parte da sociedade desde a sua origem, desde os seus primórdios. Portanto, ele é componente de extrema importância na formação integral do indivíduo, né? Que por sua vez está relacionado com a própria cultura corporal de movimento, que já foi falado pela professora Jordana e vai ser falado para mim em outros momentos dos textos. Dentro da prática do esporte, a gente tem aquelas práticas mais tradicionais, como a professora disse anteriormente, e a gente tem dentro dessas práticas o modelo esportivista, que foi tomando o esporte como o principal componente curricular da educação física. Isso se deu a partir do regime militar, que viu dentro do esporte, dentro dos seus valores, condições de estar levando adiante aquilo que o regime militar queria, os corpos saudáveis, os corpos submissos e assim por diante. Após isso, o esporte passou a ser, inclusive, considerado como sinônimo de educação física. Só que o autor aponta que isso traz alguns problemas. Primeiro, a gente reduz as possibilidades dos alunos terem contato com elementos da cultura corporal por conta da hipervalorização daquele chamado quarteto fantástico, né, que é o vôlei, o futsal, o handebol e o basquetebol. Segundo, o objetivo da educação física escolar em momento algum é formar equipes para competição, que o modelo esportivista preconiza, e isso deixa claro que isso não é o objetivo, então, da educação física escolar. Então, ele vem trazendo, de acordo com o que foi colocado na lei pela professora Ellen, né, as mudanças que houveram na própria LDB, que vem colocando que, já que a educação física escolar ela é um componente curricular, todos os conteúdos trabalhados por ela têm que ser significativos. E essas mudanças começaram também a partir dos PCNs, também com as diretrizes curriculares de 2003 e atualmente na BNCC, que vem distribuindo o esporte dentro de toda a grade curricular, né? E é interessante que esse trato do esporte, da forma que vinha de forma tradicional, ele está muito relacionado com a questão do próprio abandono pedagógico, da indisciplina e da desvalorização da área dentro da cultura escolar como um todo, né? Ainda nessa discussão desse texto, ele vem falando a respeito das abordagens renovadoras, que vem procurando dar um novo significado ao esporte. Só que, como a professora Ellen também já tinha falado anteriormente no texto dela lá, de abandono, tem uma questão que complicou, porque de repente surgiu ao equívoco de que a gente tinha que negar por completo o esporte ou tinha que negar por completo a prática esportiva. E o autor vem falando que não é bem assim. Se o esporte é um conteúdo que faz parte da cultura corporal de movimento, ele tem que ser oferecido ao aluno, porque ele faz parte da sua formação integral. E ele defende o quê? Que seja trabalhado tanto os saberes conceituais como os corporais, só que não através daquele método tradicional, que seria o método analítico. Ele defende trabalhar o esporte a partir do jogo, porque a partir do jogo você consegue trabalhar tanto a técnica quanto a tática, e ao mesmo tempo você traz aquela significação que o que vai evitar aquele problema de abandono, porque o aluno não entende, ou não gosta, ou não quer trabalhar com a própria modalidade, certo? Inclusive ele fala muito a respeito, né, que essas abordagens renovadoras mostraram muito o que não ensinar, e não o que tinham que ser ensinado. Por isso ele defende, então, essa nova perspectiva com relação ao trato do esporte. E continuando ainda na lógica dessa relação do trato com o esporte, a gente vai entrar na questão do próximo texto, que é do professor Osmar Moreira de Souza Júnior, que ele vai tratar da questão de gênero, porque é muito complicado a gente pensar em esporte sem pensar nessa questão do gênero, né? Seja pela inclusão, pela exclusão, pelo trato dos diferentes, que isso surge o tempo todo, tanto na linguagem dos professores quanto dos próprios alunos.
O Osmar, ele vem defendendo que antes da gente começar a pensar em gênero, a gente precisa ter clareza a respeito de alguns conceitos que surgem a partir dessa discussão. Primeiro, o que é gênero? Segundo, o que é orientação sexual? Terceiro, o que é o sexo? Essa questão do corpo masculino e feminino, o corpo com o qual o indivíduo nasce. Ele vem falando, então, que gênero é uma questão cultural e de convenção social, que seria a identificação do indivíduo. Já a orientação sexual está relacionada aos desejos, vontades, prazeres, libidos, inclusive, e o corpo masculino e o corpo feminino está relacionado à questão do sexo ao qual o indivíduo nasce. Dentro disso, ele vem falando o quê? Que existe uma exacerbação, um excesso de estimulação do indivíduo do sexo masculino, as práticas corporais, e uma subestimulação da mulher. E tendem a justificar isso em decorrência de sexo frágil e sexo forte. E, na verdade, o autor defende que a coisa não é bem assim. As pessoas são diferentes? São. Mas essas diferenças não são determinantes. E não é a partir das diferenças que o professor tem que atuar. Pelo contrário, o professor vai atuar de forma a promover uma inclusão com oportunidades iguais desses indivíduos, certo? Então, ele vem falando a respeito das questões das aulas mistas, que a partir da mudança, da reestruturação da lei, a gente percebe que alguns professores eram muito resistentes, mas que isso não é adequado, que o trabalho adequado, ele vai levar em consideração, sim, as diferenças, mas ele vai promover a inclusão, respeito, a responsabilidade, a integração, a solidariedade, dando o quê? Oportunidades iguais para que todos possam desenvolver as atividades e ter acesso aos elementos da cultura corporal de movimento. E dentro dessa organização, da prática das aulas agora, eu vou passar a palavra para a professora Jordana, que vai estar discutindo a respeito de uma metodologia renovadora, que seria as propostas de temas geradores. Com você, professora. Em relação aos temas geradores, através do texto Ensino por meio de temas geradores, a educação de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar, de Jaqueline Costa e Nilceia Pinheiro. Essa questão de temas geradores, ela liga com os outros textos referentes às práticas pedagógicas, à relação de teoria e prática, e sobre o tratamento do esporte, da cultura corporal de forma geral, e vem como uma proposta inovadora, em que os temas geradores é um método de ensino que é embasado pela pedagogia libertadora de Paulo Freire, que faz crítica a uma educação bancária, a educação tradicional. E através desses temas geradores, ele prevê a contextualização do ensino através da realidade do aluno, em que o ensino precisa gerar a capacidade de ler, aprender e transformar situações marcadas pelos problemas sociais. E que, para isso, é necessário que seja uma educação problematizadora. E a forma para que se tratar dessa educação problematizadora é através de um processo em 4 etapas, sendo a investigação, que seria o levantamento dos temas e palavras de grande relevância na vida dos educandos. A segunda etapa, através da tematização, que seria a temática apresentada ao grupo, e ocorre sempre a partir de uma situação real. A terceira etapa, que é a descodificação, que explora o tema e o que se conhece até aquele momento. E a quarta etapa e última, a problematização, que é o momento em que se efetua a prática delineada pela reflexão e ação. E os temas geradores, eles vão proporcionar com que o aluno faça uma reflexão que liga, de certa forma, a uma formação integrada, juntamente com a questão da prática, que ele vai ter conhecimento sobre aquilo e vai ter algumas ações que podem modificar a realidade social dele. Então, os temas geradores, eles vêm com o intuito de fazer uma educação ao contrário da tradicional. Ele tem o objetivo que o aluno ele faça parte do processo de ensino-aprendizagem dele e essa aprendizagem seja significativa. Então, através desses temas geradores, surgiriam outros temas, os temas dobradiços ou os temas unificadores, que a partir disso poderia, de forma geral, entre a escola, acontecer a interdisciplinaridade, no qual todos os conteúdos, todas as disciplinas iriam trabalhar de forma conjunta para uma formação integral.
Então, os temas geradores, eles trabalham tanto a questão da teoria e prática, quanto a questão sobre a formação inovadora, como tratar o esporte, os aspectos legais. Então, todos os textos, eles estão interligados para compreender e fazer com que tenha uma compreensão da educação física através de uma formação que seja integral. E nós encerramos por aqui a nossa apresentação sobre as problemáticas da educação física e agradecemos a todos.